a vocês, que era sobre metodologias ágeis, e é muito bom para mim, enquanto docente, aprender coisas novas, né? E eu, mesmo não sendo desse trabalho aqui, mas eu trago os conhecimentos do outro trabalho e a gente vai aprimorando o nosso conhecimento. E uma coisa que foi falado, né, nesse processo que eu estava de aprendizagem, é que o docente, ele precisa ensinar o discente, isso eu estou falando de professor para professor, porque eu estou no curso de licenciatura, né, a empreender. Então, eu, enquanto professor, eu preciso mostrar para vocês o conteúdo de forma que vocês consigam empreender, autônomo, ter autonomia, ter visão crítica, e vocês saberem, né, usar esse conhecimento de uma forma não decoreba, mas uma forma que vocês apliquem no dia a dia, né? Então, não é o que eu me lembrei muito, né, que o professor bonzinho, ele pode ser amado hoje, mas não vai ser aquele professor que vai contribuir de forma efetiva na formação do seu discente, do seu aluno. Então, muitas vezes vocês reclamam, o professor passa muito conteúdo, por isso, o professor só passa trabalho difícil, mas aquele trabalho que você acha que é um trabalho difícil, é o trabalho que vai fazer você ter autonomia, vai fazer você buscar novas técnicas, vai fazer você aprender. Então, foi bem a parte que eu aprendi lá, que eu vou levar para meus alunos do EAD, porque eles são professores, né? Estão se formando para ser professores e vão atuar em outras áreas também, obviamente. Mas é isso, gente. O fórum de algas, ele não vem com o objetivo de eu pegar um conteúdo que está ali na internet e jogar lá dentro. Se você for fazer isso, não faça, nem participe do fórum, perca um ponto. O objetivo daquele fórum é a gente discutir, trocar ideias, é falar a verdade. Que verdade é essa? Eu nunca ouvi falar de algas, mas eu aprendi na aula isso e isso. Eu achei bem interessante, é um mundo diferente. Você vai falar o que você sabe, porque não faz sentido a gente usar o fórum apenas para colocar conteúdos prontos de internet. O que eu estou gostando muito desse fórum, que eu vi muita gente falando ali comigo, né, me chamando para conversa, dizendo a sua verdade, né, o que aprendeu, o que aquele fórum, o que esse conhecimento trouxe para a sua vida. Então, isso é importante, isso gera impacto no aprendizado, gente, tá? Nós não estamos aqui apenas para obter um diploma, não é esse o objetivo, né? A gente está aqui para se formar. A gente está aqui para ser profissional. Então, hoje, né, vocês vão ter conhecimento agora das briófitas, a gente vai estar já começando a nossa terceira unidade, e é bem interessante, né, porque as briófitas, elas são do nosso dia a dia, assim como as algas, que apesar de não estarem aqui macroscopicamente no nosso dia a dia, mas elas interferem diretamente na nossa vida, e assim como as algas, elas são organismos que não têm muita percepção no dia a dia. Mas vamos falar aqui, quem é que nunca caiu porque pisou num lodo? Eu me lembro quando eu era criança, que minha mãe mandou eu falar alguma coisa aqui com a vizinha, porque desde que criancinha eu moro nesse bairro aqui, apesar de eu ter nascido em Chapuri, mas desde criança eu moro nesse bairro. E aí a minha mãe falou assim, vai, Suzana, vai lá na vizinha pegar não sei o quê. Eu fui correndo, e era época de chuva, tá, gente? Tinha um lodo, porque embaixo, na verdade, a calçada ficava embaixo de 2 pés de jambos gigantescos. E aí, esse lodo estava lá, verdinho, e eu saí correndo. Quando eu saí correndo, eu fiz assim, ó, vum, eu caí, né? Então, a gente está toda hora em contato com aqueles organismos que a gente estuda no dia a dia do estudante de biologia, né? A gente não tem ideia. Então, a gente sabe que é o lodo, tem o lodo. Aquela parte fofinha, que nem essa planta que está aqui atrás. O que é isso, né? Então, pensa aí comigo, né? As briófitas, elas são as plantas avasculares, e que elas têm uma ligação muito próxima com as clorófitas, que são as algas verdes, que são as algas que a gente viu na aula da semana passada. Então, assim,
por que que geneticamente, por que que filogeneticamente as briófitas, que são essas plantas que nós vamos conhecer hoje, porque agora vocês podem sim chamar de planta, não é um protista, elas são plantas porque elas são organismos fotossintetizantes que têm estruturas reprodutivas, mesmo que muito simples, e elas fazem coisas que as algas verdes fazem, que é clorofila. Algumas delas já vão apresentar estruturas como as vasculares, que são os estômatos, as células guardas, e aí a gente vai ver, né, como é que vai funcionar tudo isso. Então, a partir de agora, gente, eu gostaria que vocês já começassem a fechar, não fechar para sempre, mas fechar a janela do reino protista e abrir agora para o reino plantae, para o vegetal, porque essas aqui são as primeiras plantas. E o mais interessante, elas dependem da água. Apesar de elas estarem no ambiente terrestre, elas dependem da água. As algas, elas são aquáticas, né? A gente tem também, obviamente, ali na quebra da onda, na parte que é perto do ambiente terrestre, mas elas são aquáticas. Aqui a gente tem plantas terrestres, mas elas dependem da água. Aí uma curiosidade. Quando a gente está na época da chuva, tem muito lodo, né? Quando a gente está na época da seca, esses organismos, eles meio que desaparecem. Por quê? Né, vocês vão aprender hoje por que isso acontece. Então, pessoal, enquanto de profissional para profissional, de profissional para aluna, de profissional para aluno, eu peço a vocês, né, que levem sempre a sério os estudos de vocês, que façam o melhor, porque isso é a construção da casa. Ah, professor, mas tem disciplina que é muito difícil, professor não faz uma boa mediação, mas busque você, né? Faça a sua parte, que você vai conseguir. E peça ajuda aos seus tutores e ao seu docente, que você vai vencer. Então, um pouco de história, né? A gente tem que falar um pouquinho da história, porque quem não sabe da sua história não pode viver um bom presente. A mesma coisa são as briófitas. Esse termo briófitas, gente, ele é um termo genérico e ele não tem uma alcunha científica, ele não é um nome científico dentro da filogenia, tá certo? Então, e da sistemática, mas normalmente as plantas avasculares ou sem sistema vascular, sem tecido vascular, elas são chamadas de briófitas, tá? E aí, do ponto de vista evolutivo, apesar dessa imagem estar muito pequenininha, o ancestral comum está dentro do grupo das clorófitas, que são as algas verdes. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai saber algumas das características que esses organismos eles têm em comum. E aí, quando a gente fala, né, as briófitas representam um passo fundamental. Por quê? Porque a literatura diz, né, segundo Goldfners, ele diz, junto com seus colegas, que nós saímos do ambiente aquático e a gente começa a adentrar de forma uma transição para o domínio terrestre. E aí essas linhagens de plantas são as mais antigas que a gente tem. E o mais interessante, gente, que os estudos filogenéticos, eles disseram o quê? Que elas são extremamente conservadas, né? Não mudou muita coisa de milhares e milhões de anos atrás para hoje. E elas são plantas extremamente importantes para o equilíbrio do ecossistema, porque elas são pioneiras, elas são aquelas que começam o processo de colonização, junto com alguns fungos e algas em associação. Então, elas começam ali a transformação do ambiente para dar oportunidade para novos organismos e vegetais superiores chegarem, tá bom? Então, o texto fala que elas representam um passo fundamental na transição do ambiente terrestre, na evolução da vida da Terra, e elas são as linhagens, né, esse grupo de plantas é a linhagem mais antiga das plantas que são derivadas dos ancestrais de algas verdes. Então, professora, então todo é um ancestral, e dali houve uma derivação,
tá certo? Então, a gente tem aqui as embriófitas. Por quê? Porque a partir desse momento a gente tem uma planta que tem uma estrutura onde o embrião vai ficar guardado, coisa que não foi visto anteriormente. Eu estou vendo aqui no chat algumas perguntas. Pessoal, no final da aula, tudo que for relacionado a algas e pesquisas, eu vou ajudar vocês com tira dúvidas, tá bom? Então, não se preocupem, prestem atenção agora nessa fase, não se preocupem com algas no momento, que depois eu tiro alguns minutos para a gente conversar e tirar dúvidas em relação à pesquisa. Lembrando que o tutor da disciplina, ele está à disposição, já falei com ele, e aquilo que ele não souber, ele vai me perguntar, tá bom? Hoje o Alan não pôde estar presente, mas ele está disponível para ajudá-las e ajudá-lo. Então, é isso. Não se preocupa que vai dar certo no final da aula. Agora, eu peço a atenção de vocês para esse momento que a gente está vivendo agora, que são as briófitas, tá bom? E aí vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Essas fotos aqui, gente, eu tirei em 2022, quando eu fui na Serra do Divisor, né? Eu fui passar o carnaval lá, foi minha primeira experiência naquela região. E aí eu queria tirar foto do componente vegetal, porque sempre, como sempre, assim como eu tirei essa foto que está aqui ao fundo, eu sempre gostei do todo. Eu não me fixei em briófitas, eu não me fixei em palmeiras, eu não me fixei em bromélias, eu me fixei na paisagem. Mas aí, quando a gente começa a olhar as coisas e o olhar mais crítico, que é isso que eu desejo de vocês, que vocês desenvolvam o olhar crítico, a gente consegue ver esse componente nessas imagens. Agora, a gente vai olhar para o componente briófitas. Então, eu consigo ver elas aqui, ó, na estipe dessa palmeira. Eu consigo ver elas fixadas nessa rocha, junto com outros componentes vegetais. Então, as briófitas, elas estão normalmente fixadas em outros organismos, ou em rochas, em organismos inanimados, e elas realmente compõem o ambiente. Então, há milhões de anos, elas estão na face da Terra, compondo os ecossistemas terrestres, alguns ecossistemas aquáticos, e elas dependem muito da água, porque elas ainda dependem da água para fazer o processo reprodutivo delas, e para poder crescerem e se propagarem de forma vegetativa. Essas aulas de briófitas, ela começa hoje e ela termina na semana que vem. Por quê? Porque é um conteúdo extenso, eu não quero correr muito, porque não vai dar tempo, eu quero dar com qualidade essa primeira parte de características gerais, e a semana que vem a gente vai falar das classes, que são 3 classes principais dentro desse grande grupo de briófitas, tá bom? Então, aqui eu estava lá passeando, então, tirei foto. Fui fazer a trilha, né? Tirei a foto do componente. Uma coisa bem interessante é que essa região ela é muito úmida, e eu fui na época das chuvas, que agora a gente já está finalizando, mas na época que eu fui era o período de muita chuva, que foi fevereiro. Então, essa região, por ser muito úmida, ela tem uma riqueza enorme de pteridófitas e briófitas, e algumas suculentas também, né? Algumas fanerógamas, como as bromeliáceas, tá bom? Então, é bem interessante, porque quanto mais úmido o ambiente, melhor para o florescimento entre aspas, tá? Que é o crescimento, afloramento dessas espécies. Então, eu fiz questão de trazer aqui essas imagens para vocês poderem começar a fazer que nem eu. Tira a foto do todo e depois vai olhando, olha, tem isso, tem isso, tem isso nesse componente, né? Eu consigo já enxergar não só mato, mas eu consigo enxergar grupos de plantas, plantas avasculares, plantas vasculares, plantas com flores, plantas sem flores, enfim, eu consigo ver o todo, tá bom? E parte dele. E aí, né, a história continua. Quando a gente fala de história, né, o que se diz segundo a literatura? Que o aparecimento das briófitas, gente, olha que coisa, 400 milhões de anos atrás, lá no Devoniano. Quando vocês forem estudar evolução, estudar geologia, vocês vão ver as eras geológicas, né?
E aí vocês vão saber aí, 400 milhões de anos. Vocês estão entendendo que aquele musgo, que aquela plantinha, ela vive aqui há muito, muito tempo, sem muitas alterações, do ponto de vista genético. Né? Não estou falando do ponto de vista antropológico, porque a gente tem sim, e a gente vai ver mais na frente que as mudanças antropológicas, isso eu nunca vou deixar, né, antropogênicas, elas interferem até nesses vegetais de 400 milhões de anos atrás. Então, a história delas remonta ao Devoniano inferior a mais de 400 milhões de anos, e aí a gente tem que elas não tiveram muitas mudanças. Né? As mudanças que eu falo são taxas de evolução, mutações, que é uma coisa que provavelmente vocês estão estudando agora em genética molecular. Né? Genética molecular entra a questão das mutações como fatores evolutivos, né? Mudanças no genoma, mudanças na configuração que vão trazer diversidade. Então, elas não têm muitas taxas de mutação, né? São muito baixas. E aí, elas são extremamente conservadas do ponto de vista genético. E é por isso, né, que elas conseguem se manter ao longo do tempo. E essa razão, né, as muitas características dos táxons, dos grupos atuais, são idênticas aos fósseis que aqui viveram. Então, vejam, né, elas não sofreram muitas mudanças evolutivas ao longo do tempo, que não é um tempo qualquer. A gente está falando aí de 400 milhões de anos, gente. Muita coisa mudou do ponto de vista geológico. Então, só relembrando, né, o que são as criptógamas, que são as plantas que não possuem flor, fruto e semente. E dentro das criptógamas, a gente tem briófitas e pteridófitas, tá certo? Então, quem são essas plantas? Que elas vivem, o que elas fazem? São aquelas plantas que as pessoas não conseguem ver, teoricamente, mas elas fazem muitas coisas, tá bom? Então, começando a falar das criptógamas, as briófitas são aquelas plantinhas pequenininhas, de poucos centímetros, que parece muita coisa aqui nessa foto, mas é muito pequenininha, folhosas ou talosas, depende muito do ambiente que elas estão, depende da classe, depende da espécie, e elas vivem, gente, elas são cosmopolitas, elas estão lá no Ártico, dentro do que a gente chama de florestas de tundras, ecossistemas de tundra, turfas, retendo umidade, retendo carbono, retendo gelo, retendo energia, e a gente tem aqui nas florestas tropicais equatoriais. Temos em montanha, então, elas são cosmopolitas. Como eu falei no início, como elas são plantas do ponto de vista pioneiro, elas estão ali em todos os ambientes, nas regiões rochosas, árticas, antárticas e nos desertos. Ah, professora, mas precisa de água? Precisa, né? Mas tem regiões desérticas que têm um mínimo de água. Então, são essas regiões em que a gente tem a presença desses organismos, tá bom? Então, pensem comigo, né? Aquilo que antes a gente não conseguia ver, hoje a gente já está vendo. Porque o conhecimento é isso, gente. Conhecimento, ele é essa janela que traz luz. Se abre. Então, a partir de hoje, do jeito que vocês começaram a aprender sobre as algas, vocês já vão começar a ver briófitas. Vocês vão pegar tufos de musgo e trazer na próxima aula para mim. Dizer, professora, lembra aquela parte lá da morfologia externa de fanerógamos? Que tinha gente que abria com sua câmera. Professora, olha essa planta aqui. Professora, eu trouxe esse negócio aqui. Olha esse fruto aqui, essa flor. A mesma coisa eu peço para vocês agora, né? Não tem nenhum registro dessas plantas serem venenosas, terem algum tipo de substância que vai causar algum problema na saúde de vocês. Mas se você for manusear, o ideal é sempre pegar com as mãos protegidas e aí trazer na semana que vem. Professor, olha aqui que eu trouxe do tronco do meu pé de jambo, olha aqui, professora, que eu trouxe do pé tinha lá no pé de coco, um desses fungos, um desses musgos aqui. Então, vamos fazer esse combinado, semana que vem vocês trazerem, tá? Eu também vou tentar trazer. Eu quase trouxe, mas não deu tempo.
eu ia buscar um lugar mais úmido, mas não deu tempo, tá bom? A dona Vera, foi a Vera, será que falou comigo? Ela disse que já está tirando foto, não sei se a Vera está aqui na aula. Ela disse, professora, eu já estou tirando foto. Vai que eu precise, né? Falei, isso aí, garota, já vai organizando o seu portfólio de briófitas, porque provavelmente a gente vai usar. Então é isso, gente. A partir do momento que você conhece, é uma nova janela, uma nova porta que se abre na sua vida, tá bom? Aproveitar que nem o Deus me acabou de postar aqui, tempo chuvoso. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, quais são as características, né? Nós temos poucas espécies aquáticas, aqui nessa imagem que eu tirei foi do Biodiversity, que é da família Orquidiaceae, é uma briófita folhosa, tá? E aí a gente tem aqui, ó, poucas espécies aquáticas, algumas são encontradas em rochas costeiras, são espécies pioneiras ali do primeiro momento da formação dos ecossistemas, né, que a gente chama dos povoamentos, estágios sucessionais. Uma coisa interessante que hoje elas podem ser utilizadas como bioindicadoras, por quê? Porque são muito sensíveis à poluição e a mudanças no clima, tá? Deixa eu ver que alguém falou alguma coisa. Semana que vem terá aula, professora? Ah, tá, gente, é verdade. Semana que vem é feriado, né? Não, não vai ter, tá bom? Eu vou só confirmar com a coordenação, tá? Mas como é um feriado religioso, provavelmente acho que não haverá, tá bom? Então, nossa aula vai continuar depois da outra semana, mas aí eu peço para o pessoal confirmar, tá? Então, seria dia 25 a próxima aula. Não se preocupem, não. E aí, quando a gente fala, né, sensíveis à poluição, porque elas dependem de água, elas não têm grandes mecanismos para eliminar substâncias químicas. Então, vamos supor, tem um ambiente poluído, provavelmente você não vai ver a presença desses organismos. O ambiente extremamente seco, você não vai ver a presença. Como o Deusmar falou, professora, quando chove, né, está chovendo muito, a gente vê que está crescendo as briófitas. Mas quando está na época da seca, elas diminuem, sim, porque elas dependem da água para processo reprodutivo, tá bom? E da umidade. Então, elas são as plantas avasculares, tá? Aqui tá vasculares, mas eu vou já editar aqui que não é. Ah, tá. É as briófitas e as plantas vasculares, perdão. Então, quando a gente fala de briófitas, lembra, avasculares. Então, quando a gente compara ela com as plantas vasculares, o que eu coloquei aqui em negrito é o que elas compartilham de informação. Então, briófitas têm a presença de gametas, as plantas vasculares também. As briófitas possuem um embrião multicelular, as plantas vasculares também. Existe nas briófitas a presença do esporófito, as plantas vasculares também. E elas têm cloroplastos, que é tão lindo, né, que a gente viu lá na aula de anatomia, e cloroplastos. Então, as plantas vasculares também têm. Uma coisa que a gente não vê em todas as algas, a presença de alguns pigmentos, igual as das plantas verdes, né, das plantas propriamente ditas. Então, a gente tem essas características que são compartilhadas, tá certo, gente? Aqui, né, nesse próximo slide, a gente tem aqui, elas não apresentam o tecido condutor, então, quando a gente vai fazer lá um corte histológico, anatômico, de um musgo, a gente não vai ver xilema nem floema, a gente não vai ver câmbio vascular, a gente não vai ver parênquima, porque não tem isso, né? Não tem esses tecidos, tá bom? Elas têm os gametófitos, certo? Então, a gente tem gametófitos. Pode falar, Desimar. Professor, essas plantas vasculares seriam as pteridófitas? Pteridófitas, fanerógamas, todas as plantas que têm sistema vascular, que no caso é tecido vascular. Então, a partir de pteridófitas,
que são plantas ainda sem flores, né, sem frutos, sem sementes, ela já tem tecido de condução, já tem tecidos diferenciados. Mas ela não é uma fanerógama, ela é uma criptógama, tá bom? Então, quando você for entender de planta, de questão de vascular e avascularizado, você vai sempre lembrar. A partir de pteridófita tem tecidos de condução. E aí pode incluir criptógamas e fanerógamas, tá bom? A briófita é uma criptógama, mas não tem tecido vascular. Então, é a planta não vascularizada. Pode falar, Jonaldo, fique à vontade. Boa noite, professora. Boa Não, é noite. só uma pergunta em relação ao surgimento dessa planta, porque ela não tem semente, né? Não tem fruto. Como é que ela, Ah, tá. como é que Como ela ela. nasce, se reproduz e, Beleza. enfim, seria essa pergunta. Tá bom. Daqui a pouco eu vou responder melhor, porque eu vou mostrar para você o ciclo reprodutivo. Mas elas têm um ancestral comum, que são as algas. Então, elas desenvolveram formas para se dispersar, que foi o quê? O tipo de propagação vegetativa através de propágulos, que são gemas, daqui a pouco eu vou mostrar, e os esporos. Então, essas são as formas que a gente tem hoje de propagação e de reprodução das briófitas. Quando a gente fala de ancestral comum, ela deriva um ancestral comum das algas verdes. Então, a sua ancestralidade é das algas verdes, algo que ela compartilha de informação. Os registros fósseis que essas plantas surgiram lá no Devoniano inferior datam de 400 milhões de anos. Por quê? Porque viram estruturas semelhantes às briófitas, que foram preservadas nos âmbar, né? Aquelas pedras que guardam o material, né, que foi fossilizado. Então, como ela usa esse mecanismo para se dividir, se reproduzir, formar grandes povoamentos, né? Grandes populações, extensões de lodo, extensão de musgo. Então, a primeira coisa, a gente vai estudar, né? Isso aqui é a parte que a gente chama gametófitos, que são as estruturas que a gente fala, né? Estão lá fixadas no substrato. E o esporófito, que é essa estrutura aqui, certo? Então, quando a gente fala de briófitas, ela vai ter essa divisão. Ela não tem flor, ela não tem fruto, ela não tem semente, ela não tem raiz, ela não tem caule, mas ela tem uma estrutura chamada gametófitos e esporófito. E aí, é a planta mais antiga vivente, então são as mais antigas mesmo, a gente tem esses milhões de anos que elas estão por aqui, e possuem poucos esporos comparadas às plantas vasculares. Por quê? Se a gente for pensar, como eu falei no início, elas dependem da água. Para que esses esporos sejam dissipados, para que haja fecundação, para que ela possa se desenvolver, ela precisa de água. Então, ela vai sempre depender da água. Tem água, cresce, expande. Não tem água para o crescimento. Por quê? Que a gente vai ver no próximo slide, não sei se vai vir no próximo, se é depois, o ciclo de vida, tá bom? Deixa eu passar aqui. Aqui nessa imagem eu tenho exemplos, né, de gametófitos folhosos que simula folhas, mas não são folhas, porque elas não têm ainda o limbo foliar. E aqui os talosos. Então, aqui o exemplo do gênero Marchantia e aqui Politrico. Eu vi aqui no chat que se elas morrem, elas morrem. Sim, morrem. Tem seu ciclo de vida. Né? Então, você tem alternância de geração, tá certo? Aquele músico, ele tem um tempo de vida que pode durar meses, anos, dias, e aí depois eles morrem e a sua geração vai ficando ali. Se o ambiente ficar totalmente árido, não tiver mais água, provavelmente ele vai deixar de existir naquele lugar, tá bom? Por quê? Porque não tem a forma de reprodução.
certo? Passando aqui. Aqui, bem interessante, na minha última viagem que eu fiz para a montanha, não foram essas fotos, tá, gente? Mas eu vi muitos ambientes assim, né? Que a gente vê aquela quantidade incrível de briófitas, que são os filtros, né? Aquela ali é o berçário das nascentes dos rios, é onde a água chega para a comunidade, então ela passa pelo aquele tapete de musgos de briófitas, e aí filtrada vai chegar em outras partes da montanha. Então, é a zona de páramo, né? Uma zona muito parecida com essa aqui, na região andina, aqui também, onde você tem a montanha, e aí você tem essa parte de vegetação, de briófitas. O páramo é extremamente úmido, então você senta ali naquela. Depois, na próxima aula, eu vou trazer algumas fotos que eu fiz. Você senta ali e você sente a umidade. Então, ali é o berçário, é onde as nascentes vão realmente surgir, é onde retém muita água, então elas têm como crescer. E aqui nas pedras, né? Então, elas se fixam nas rochas. A gente não tem muito essa questão rochosa, nessas rochas magmáticas aqui, mas a gente tem, sim, os musgos, principalmente nas árvores. Mas isso aqui não é um cenário muito comum para a gente. Mas você chega em Cruzeiro do Sul, você já tem formação de rocha. Você passa do Rio Madeira, você já tem, ou até mesmo Abunã, sentido, né, BR-364, sentido Rondônia, você já tem rocha. Então, você vê muito esses crescimentos de briófitas nas rochas. Então, é bem interessante. Tem elas, você já sabe que tem água por ali, né? Você já sabe que o ambiente é mais úmido. Então, e o desmatamento? A falta de chuva interfere nessas populações? Interfere nesses afloramentos de briófitas? Interfere na reprodução? Me digam aí. Sim, né, gente? Evilane colocou aqui, tô só lendo o sim dela. Então, quando a gente fala de briófitas, os fatores, as mudanças climáticas, a mudança na temperatura, a mudança na questão da precipitação, né, ela vai interferir diretamente no crescimento, tá bom? Ai, professora, mas tem briófita em muitos lugares, né? Até nas montanhas. Então, professora, mas isso aqui é uma fanerógama. É, mas aqui é musgo, tá bom? Então, teve um pouquinho de água, ela chega através desses esporos. Vejam que aqui tem geleiras, né? Glaciais. Então, essa umidade, ela vai chegando e aí vai formando. Obviamente que quanto mais alta a montanha vai ficando, menos vida ela vai abrigando. Mas nesses refúgios mais baixos, nessas regiões, é possível ver esse tipo de vegetação, tá bom? É bem interessante. E aí, né, estrutura e reprodução. Vamos lá. Antes de eu falar de estrutura e reprodução, que aí eu vou explicar um pouco sobre o que o Janaldo perguntou, a Evilânia falou aqui no chat, assim, e como elas ainda não chegaram a desaparecer com tantas mudanças climáticas? A gente, né, está falando de um grupo grande, extremamente cosmopolita, que vive em várias regiões. O que a gente pode falar com esse questionamento da Evilânia é que a espécie, ela não desaparece de uma forma geral, mas de uma forma pontual. Então, em alguns lugares, você já consegue ver, diminuiu a umidade, diminuiu a cobertura vegetal alta, né, das fanerógamas. Então, eu tenho uma diminuição, sim, das briófitas, né. Briófitas que dependem de outros organismos vivos para estar ali crescendo, se aqueles organismos foram mortos, né? Por exemplo, você tem ali árvores que são abatidas pelo manejo florestal, pela derrubada, corte raso, enfim. Isso aí traz prejuízo pelo fogo. Então, imagina, na época da seca, o tanto de plantas que morrem. A gente se preocupa muito com a questão dos animais, né? Mas a gente esquece do componente vegetal na época do fogo, que está beirando aí, né? Na época em que as pessoas queimam
as plantas, sejam briófitas, pteridófitas, fanerógamas, elas morrem. Então, aquela mudança local, com o crescer, né, das mudanças climáticas, ela pode se voltar numa questão global. Se você perguntar para os seus pais, para os seus avós, tataravós, bisavós, como é que era antes aqui essa mata? Ah, era verde, era úmida, tinha tanto musgo, tinha árvores, agora está tudo seco. Então, você não precisa de 1 milhões de anos para você ver a mudança. Da década de 70 para cá, a gente tem uma diminuição da cobertura vegetal que implica em morte de muitos grupos, não só das árvores, né, mas briófitas também. Então, é isso, gente. Por quê? Porque o ambiente ele fica hostil, seco, e aí eu não vou perder todas as briófitas. Se você for falar para uma pessoa que não é conservacionista como eu, né? Ah, isso é demais, isso que a Suzana está falando, isso é fora de verdade, isso não é verdade, que isso nunca vai acabar, o lodo nunca vai acabar, briófita nunca vai acabar. O hábitat mudando, as espécies que ali viviam, elas vão deixar de existir. Então, elas vão deixar de existir e elas vão acabar naquele lugar. Eu não posso generalizar e dizer, ah, vai acabar todas as espécies vão deixar de existir. Não. Mas eu tenho extinção local, extinção regional, extinção. Eu acredito que foi a internet da professora. Oi, alguém me escuta? Sim, escutamos.
Gente. Ai, pessoal. Desculpa, tá? Simplesmente parou de funcionar tudo aqui. Mas eu voltei. Eu mandei Professora, Deusimar, não sei se o Deusimar viu. professora, quando a senhora, quando cai aí, dá um problema aí, a gravação para automaticamente, parou? Aí eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que sim, viu? Eu espero. Ela, ela continua, professora Suzana. Vai continuar, né? Isso. Ai, que ótimo. Pois é, gente, eu mandei até uma mensagem, Deusimar, avisa para o pessoal que o computador parou de funcionar. Perdoa, acabei que nem cheguei a ver. É, gente, mas voltei. Então, eu vou só conferir aqui se está mesmo gravando, mas sim, eu acho que sim, está gravando. Está gravando sim. Aí, voltando, né, depois do problema técnico, eu não sei o que aconteceu, mas são as máquinas. O que eu estou falando aqui, a gente tem, né, a questão da reprodução. Acho que algumas pessoas falaram sobre a questão da vida, elas deveriam deixar de existir por conta de tantas mudanças. As extinções locais já estão acontecendo, a gente não tem como falar de extinção global, todos os músculos vão desaparecer. É mais fácil vegetais superiores deixarem de existir por conta da sua complexidade metabólica. Esses vegetais, eles são muito simples, então, eles podem desaparecer por falta de água, mas eles podem crescer em outros lugares. Os esporos, eles têm uma estrutura protetora que a gente vai ver mais na frente. Então, lembrando do ponto de vista fisiológico, quanto mais simples, melhor para as adaptações e mudanças que vão ser enfrentadas. Então, lembra, a questão genética, né, a questão desse grupo, né, ele ser um grupo muito antigo, ele já passou por muitas mudanças, né, o planeta, ele não é igual, ele já passou por muitas mudanças, tá certo? Então, por isso que ele continua. Vegetais que já existiram, morreram, e eles continuam por aqui. Então, elas não têm folhas, caule, raiz, mas elas têm talos. Então, elas são conhecidas como talosas, tá? Então, os talos são o seu corpo indiferenciado. Tudo que é corpo aqui, ó, é talo, tá bom? São delgadas porque tem pouca celulose, né? Tem pouca, na verdade, não tem a maior parte das estruturas químicas que tem os vegetais superiores, justamente porque favorece as trocas de gases, favorece a absorção de água. Então, não vamos dificultar, a gente vai facilitar. Os musgos, eles vão ter filídeos e caulídeos. Então, as briófitas, elas têm essa nomenclatura. Isso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar também na imagem, tá? A presença de uma camadinha de cutícula também para dar uma proteção. E tem os rizóides, que são estruturas que mimetizam as raízes, mas não são raízes, tá? Mimetiza. E aí, ela serve para quê? Para ancorar essa planta. Então, elas não vão crescer muito, elas são pequenininhas, são centímetros. E outra coisa é que ela pode abrigar algas, fungos, então vivem ali no meio que uma simbiose, tá certo? E elas possuem semelhanças, né, células semelhantes às plantas vasculares, como, por exemplo, em alguns grupos a gente consegue ver a presença dos estômatos de células guardas, que é visto principalmente nas células nas plantas vasculares. Pode falar, Deusimar, fique à vontade. Professor, o que seriam esses filídeos? Vou já mostrar na imagem, mas eles são, como se a gente pode dizer, eles são como se fossem folhas, mas eles não são folhas. Aí a Lenira falou aqui, professor, esses rizóides é rizoma? Não, não é. É porque mimetiza o sistema radicular que não existe. Rizoma é caule, é de fanerógama, tá bom? É de planta, na verdade não é de fanerógama, são das plantas vasculares. Aqui a gente não tem rizoma, a gente não tem raiz, não tem limbo foliar. A gente tem estruturas, o talo, que é uma região
total da planta indiferenciado. Só que ele pode se dividir, esse talo, em rizóides, filídeos, caulídeos. Eu vou passar aqui o próximo slide, que aí vocês vão ver melhor essa estrutura. O computador, até isso você está querendo me boicotar, computador, aqui, ó, gente. Então, a gente tem aqui, ó, filóides, que é como se fosse a estrutura, né, a folha, cauloide, sim, assim, é um símbolo, lembra, mas não é o caule do ponto de vista histológico e anatômico, tá? Não é a mesma coisa. E os rizóides, que são as regiões de fixação, tá bom? Então, essa aqui é o que a gente chama de estrutura do gametófito. O gametófito, ele vai ter os filóides, que simulam folhas, cauloides e rizóides. Essa é a estrutura morfológica principal dos musgos. Então, essa aqui, vocês precisam mentalizar para vocês poderem aprender direitinho. E eu peço a vocês, gentilmente, não confundam com raiz. Não confundam com caule. Não é isso, tá? Não é. Porque anatomicamente eles não compartilham das mesmas estruturas. Pode parecer que nem a falsa coral da coral verdadeira. É que nem a borboleta que mimetiza o olho da coruja. Enfim, é mimetismo. Parece anatomicamente, mas não tem a mesma estrutura tecidual e tem, obviamente, ele se parece com raiz porque esses rizóides, eles ajudam na fixação da planta, mas eles não têm a mesma estrutura tecidual, tá? Não tem a mesma função, não, de jeito nenhum. A função da raiz é trocas iônicas, absorção. Esse rizóide, ele só tem a função de sustentar a planta. O cauloide, ele tem uma funçãozinha de segurar a planta ali um pouquinho. Acabou. Tá bom? Então, é só para vocês lembrarem de estrutura, mas não é a mesma coisa, porque são plantas diferentes. Então, né, vamos passando aqui, meu slide lindo e perfeito. Quando a gente fala de... Depois eu volto para aquela imagem de novo. É uma coisa que é bem interessante, o método de reprodução, né? Algumas pessoas aqui perguntaram, mas como é que essa planta, né, ela faz o processo de dispersão dela? Tá, duas formas. Então, ela tem, né, a forma propagação vegetativa, que é o que a gente chama de assexuada, e a forma sexuada, que é a propagação reprodutiva, que depende de células reprodutivas. Então, uma coisa bem interessante, por que essa planta, por que esse grupo precisa de água, gente? Porque ele tem uma estrutura reprodutiva masculina chamada anterozoides, que são células flageladas, e essas células precisam de água para caminhar, para nadar, até o que a gente chama de osfera. Vamos lá, vamos mostrar na imagem que fica mais fácil. Depois eu pego esse aqui e a gente vai ler junto. Essa imagem aqui é do ciclo, né, de vida de um musgo. Ela representa, de forma geral, as briófitas. Mas na próxima aula, que não vai ser sexta-feira, eu acho, né, porque é feriado, eu também já vou deixar o material gravado para vocês, algumas coisinhas, eu vou me organizando. Provavelmente a nossa unidade 3 já vai estar aberta no domingo, tá? E aí eu vou alimentando durante a semana. O que acontece? O ciclo de vida de uma briófita. Então, aqui o modelo é o musgo. Inclusive, os musgos, eles são organismos modelos também, tá bom? Então, eu fiz questão de colocar aqui uma nomenclatura da genética. Haploide, diploide. Eu não sei se a professora Rosley já começou a falar com vocês sobre isso, né? Mas, então, a gente tem dois conjuntos de cromossomos diploide, 2N.
um conjunto de cromossomo haploide, N. Então, isso aqui é importante para vocês entenderem todo o resto. O ciclo de vida começa como? Primeiro tem que ter água. E a gente tem os gametófitos maduros. Então, olha aqui, ó. Gametócitos maduros. Já estão ali no seu processo de reprodução. Esse símbolo aqui representa o quê, gente? Pelo amor de Deus, eu peço. Estudante de biologia, simbologia, tem que saber. Masculino. Masculino e feminino. Masculino é este, feminino é este. Então, a gente tem o gametófito maduro feminino e masculino. Beleza, professora. Até aí tudo bem. Esse gametófito, ele é haploide, ele só é N, tá bom? Tá maduro. Tem os seus rizóides que colocam ele ali, ó, no substrato. Nesse masculino aqui, a gente tem o anterídeo, aqui nessa pontinha, ele tá dando um zoom aqui, que ele tem os anterozoides, tá? E aqui nesse feminino, a gente tem o arquegônio, que abriga uma célula chamada oosfera, são os gametas. A professora embriófita, elas são embriófitas. Por quê? Porque tem um embrião, tem uma estrutura que depois que houve a fecundação guarda o embrião. Por isso que são as embriófitas. Olha como tudo está interligado. Então, vamos lá. Então, eu tenho o gametófito feminino e o masculino. Um tem o anterídeo, o outro tem o arquegônio com a oosfera. A oosfera, ela não se movimenta, tá, gente? Então, o que, que vai acontecer? Ela está aqui, ela é céssio. Esse anterozoide flagelado que está aqui, ó, tem 2 flagelos, ele precisa se locomover. Ele se locomove como? Na presença da água. Então, na umidade, gotículas de água levam ele, mas ele chega como, professora, nessa parte feminina do musgo? Ele tem, gente, um reconhecimento químico, uma substância química que simula um neurotransmissor, que simula, não é um neurotransmissor, porque ele não é um animal. E aí essa substância química faz com que esse anterozoide seja atraído para chegar na noosfera. É como se fosse um feromônio. Então, essa substância conduz o anterozoide até a noosfera para poder ter a fecundação. Até aí, eles ainda são haploides. Eles ainda têm só a metade do material genético. Quando fecunda, a gente vai ter a formação do do embrião multicelular. Esse embrião, ele é agora, a partir de agora, diploide. Então, você tem ali já a mudança diploidia. Ele é diploide. Por quê? Juntou a informação genética de um com o outro e formou a duplinha. Aí, a gente já vai subir aqui, ó. Aí vai formar o que a gente chama de esporófito. O esporófito, eu me lembro quando eu estudava criptógamas, uma coisa que eu ficava com dificuldade de entender, mas, meu Deus, essa alternância de geração. Esse aqui é haploide, esse aqui é produto da fecundação dos anterozoides com a oosfera, ele é diploide. E ele depende do gametófito para viver. Entenderam? Não é separado, é uma estrutura relacionada. O que, que vai acontecer? Com o processo de maturação, com as mitoses sucessivas, o esporófito ele vai formar uma cápsula que está lotada de esporos. Esses esporos são produtos de
meiose. Então, vai dividir aquela célula que antes era diploide, essa célula agora vira haploide. Então, sucessivas meioses vão dar origem aos esporos. Os esporos vão explodir dessa cápsula. Barocoria, né? Então, essa cápsula libera, ou às vezes o toque, o animal passa aqui, leva, vento, enfim. Sai dali os esporos, e os esporos, eles vão ser lançados no ambiente e vão se dividir em propágulos, que é o protonema. E aí ele vai formar de novo os gametófitos jovens. E assim o ciclo vai continuando. Esse aqui é o ciclo geralzão. Quando eu vou falar das classes, né, aí a gente vai falar hepáticas, anterídeos, enfim, aí a gente tem lá, os anterócitos, perdão, a gente tem lá outros ciclos que são mais particulares para os grupos, tá bom? Mas esse aqui é o basicão, é o que você, aluno de biologia que está estudando criptógamas, briófitas, tem que memorizar, né? Ah, tem uma alternância de geração do ponto de vista da ploidia, o gametófito ele é haploide, o esporófito é diploide, depois vai passar por um processo de mudança, vai ter meiose, e os esporos eles vão ser liberados e vão para o ambiente. Eu vou voltar aqui no slide anterior, só um momento. Gente, o tempo passa muito rápido. Eu acho incrível. Então, aqui a gente tem, né, as briófitas, elas podem, meiose sim, meiose, divisão do material genético no meio, né, então elas não vão formar a célula diploide, elas vão formar células haploides. A leitura, gente, é super importante. Eu vou deixar material de apoio para vocês lerem, tá? Para vocês poderem ir sinalizando passo a passo, mas de forma geral é isso que eu falei para vocês. Então, eu vou dar uma lidinha aqui rápida, né? Que as briófitas podem se reproduzir por propagação vegetativa. Aonde? Vamos voltar lá naquela imagem. Nesse primeiro ponto aqui. Aqui, ó. Propagação vegetativa. Eu vou crescer aqui, ó. Esses propágulos, o gametófito, ele vai se dividindo. Vai perdendo pedaços, gemas. Então, esse protonema aqui, professor, o que é isso? É o meu esporo que está em constante mitose. E ele é um esporo diploide ou haploide? Vamos lá. Gostaria que vocês comentassem aí. Esse esporo é diploide ou ele é haploide? Vamos, gente. Olha o que eu falei para vocês. A gente tem aqui essa estrutura diploide, que é o esporófito maduro. Nessa cápsula, nessa estrutura aqui, as células vão passar por meiose e vão formar o que a gente chama de esporos. Esse esporo, ele já é uma estrutura N, haploide. Porque lembra a visão básica da meiose. Meiose é meio. Então, se é meio, você não tem que ter dúvida. Se tem meiose, é haploide, tá bom? Lembra lá do que vocês aprenderam na biologia celular. Tá certo, gente? Então, vamos voltando aqui. Vamos voltando, para vocês entenderem. Vou dar só uma lidinha aqui, aí vocês podem depois tirar as dúvidas. Então, aqui, né, a parte da propagação vegetativa são os propágulos, então aqueles esporos caem no solo, vão se dividindo por mitose, vão se diferenciando em filioides, em cauloides, em rizóides, e aí eles vão se dividindo de forma vegetativa. Quando a gente fala de reprodução sexuada, aí já entra
a questão de células masculinas e femininas, os gametas. E aí os anterozoides representam o gameta do gametócito masculino. E a oosfera, o gameta do gametócito feminino, tá bom? Então, a gente tem essas situações da relação entre reprodução sexuada e reprodução assexuada. E aí, a literatura diz que a reprodução sexuada nas briófitas, como eu falei, envolve anterídeos e arquegônios. Arquegônio é a estrutura que vai formar, abrigar a oosfera. A oosfera é o que representa aqui, ó, o feminino. Perdão, gente, que toda vez que eu mudo o slide, aqui, ó. Aqui, o masculino. Anterozoide, oosfera, arquegônio, é quem vai produzir a oosfera. Isso tudo aqui é haploide, tá? Fecundou, forma essa estrutura aqui. Esporófito maduro, diploide. Essa é a diferença das gerações. Então, lembrem sempre. A parte do gametófito, haploide. A parte do esporófito maduro, diploide. O esporo, haploide. Mas, professora, por que esse esporo é haploide? Ele vai dar origem ao gametófito, e, logicamente, o gametófito é haploide. Então, pensa sempre na lógica. Não vão querer encontrar caminhos muito, assim, distópicos, não. Vão pela lógica, que aí vocês não erram. Pode falar, Desimar? Que eu acho que eu já vou ter que encerrar a aula, né? Porque já é 20h11. Professor, eu fiquei assim, talvez passou um pouco despercebido, mas eu fiquei um pouco confuso na hora de compreender esse esquema. Ele inicia a partir desse gametófito, que vai começar todo esse esquema até Isso. finalizar. O gametófito, ele é o precursor. É a estrutura que a gente fala, né, vegetativa. E aí, depois, quando ele estiver maduro, ele vai produzir as suas células sexuais, que, digamos, né, os seus esporos, gametas, que aí o anterídeo é o que simula o espermatozoide, digamos, né, que é a célula móvel, e a oosfera é a célula séssil, é imóvel. O anterozoide, ele vai ter que caminhar através da água até chegar na oosfera e fazer a fecundação. A partir daí, fecundou, aí a gente tem esse passo 2 aqui, tá bom? O passo 2 é esse, formar o esporófito. E aí vai passar pelo processo de mitose, diferenciação, formar a cápsula, e lá na estrutura da cápsula, a meiose acontece para formar os esporos. Aí o ciclo continua, tá bom, gente? Deixa eu ver se tem alguém perguntando aqui, pior que o tempo passa muito rápido. Gabriel, professor, será que a senhora poderia fixar algum vídeo? Sim, com certeza, pode deixar. Eu vou deixar um vídeo bem legalzinho para vocês. Inclusive, esse vídeo está até no final dessa aula, mas eu vou já deixar no AVA, tá bom? Vou só finalizar aqui a parte reprodutiva, gente, e aí a gente encerra por hoje, e aí na próxima semana a gente vai continuar. Aí a gente tem aqui, né, os anterídeos são esféricos ou alongados, comumente pedunculados, e consiste no envoltório de células estéreis, tá? O arquegônio, ele tem aqui, né, uma forma de garrafa, então a gente tem aqui, olha aqui ele, tem uma porção dilatada aqui no ventre, e ele abriga a oosfera. Então, a gente tem uma epiderme, uma mucilagem aqui, e temos a oosfera. Ela não vai sair daqui. Ela precisa que a célula masculina chegue e faça a fecundação. Como é que é o nome dela mesmo, dessa célula masculina? Anterozoides. O anterozoides,
que estão sendo fabricados aqui nos anterídeos, eles saem daqui, caminham e fecundam aqui, tá bom? Isso aqui numa hepática. E se for no musgo? Ele vai estar lá no gametófito masculino e vai precisar da água para caminhar e chegar até no gametófito feminino. Uma coisa bem interessante é que o zigoto, depois de fecundado, nessas duas células, quem vai nutrir? O arquegônio, ele vai nutrir ele por um bom tempo, que é a matrotrofia. Então, ele não consegue se nutrir por ele mesmo. Ele precisa dessa estrutura aqui para poder se dividir, crescer e dar origem ao que a gente chama de esporófito maduro, tá bom? Isso aqui, ó. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muito nome, né, esse ciclo, e ele não é difícil, o mais difícil ainda está por vir. Tá, gente? Ele é super tranquilo. Então, eu vou terminar, para não ficar muito longa a aula, nessa parte. Eu aconselho a vocês já irem, eu vou deixar até, deixa eu ver, acho que amanhã à tarde eu já consigo montar pelo menos o inicial da unidade, tá bom? E aí vocês já vão memorizando, para isso não sair da mente de vocês por nada. Por quê? Porque isso não é só uma questão de vocês entenderem. É cobrado em prova, é cobrado em avaliações, em concursos. Se você não souber essa alternância de geração, você se confunde. E isso é assim, é cavernoso, que nem os alunos falam. Mas vai dar certo, tá bom? Então, nós vamos parar aqui no slide 15, no ciclo de vida do musgo. Na próxima aula, a gente continua. Vou confirmar com o pessoal do NIAD se vai ser feriado, mas provavelmente sim. Mas eu vou deixar um monte de coisa, um monte de material disponível para vocês lerem, tá? Vocês vão conseguir, gente. Tenham fé e estudem, porque não é só ter fé, não. Tem que ler, e não é pouco. Tá? Ah, o sorteio do livro, verdade. Vamos lá, né, gente? Tá aqui, ó. E agora que eu não fiz os números, vocês querem que eu deixe... lembrava disso. Vocês querem que eu deixe para a próxima aula ou faça hoje, que eu tenho que fazer ainda a planilha? E aí? Eu esqueci. Pode ser para a próxima aula, professora. Então, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Eu vou fazer direitinho o sorteio, que aí o Alan me ajuda, que hoje ele não está aqui. Eu vou fazer a planilha e vou fazer daquele jeito, para vocês colocarem o nome de vocês nos números que vocês acharem melhor. Mas está aqui já, prontinho para a próxima. E é isso, gente. Então, não esqueçam, as briófitas são importantes, merecem a consideração de vocês. Eu vou desligar aqui, e aí quem tiver dúvida sobre o trabalho, pode perguntar. Só para eu não confundir a pessoa.